Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do IMD, o Imunidade Mental. Eu sou Diego Falco, eu sou professor, psicólogo, autor, best-seller em terapia cognitivo-comportamental e eu ensino a TCC para profissionais e também para as pessoas praticarem no seu dia a dia. E temos aqui conosco, como sempre, o Gerson. Ele se apresenta aí. Sou o Gerson Poças, psicólogo cognitivo-comportamental, especialista em TCC, trabalho com as neurociências e hoje nós estamos aqui para não deixar o seu cérebro apodrecer. Exatamente, porque hoje o tema de hoje é sobre o brain rot, ou cérebro podre, que foi colocado aqui, a primeira coisa, já vamos começar falando aqui, que foi a palavra do ano de 2024 pelo dicionário de Oxford. E brain rot é definido como a suposta deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado do consumo excessivo de material, agora particularmente aí material, conteúdo online, né, através do celular principalmente, né, considerado trivial ou pouco desafiador. Então, é um conteúdo que você consome que não traz nenhum benefício, não traz uma reflexão, não traz nenhum desafio, um questionamento, não Produz nada. Não produz nada, não tem nenhuma função. Exato. Né? É um conteúdo vazio. E a gente vai trazer até algumas referências assim, para entender, tá? Para que fique mais fácil de vocês compreenderem isso. Então é um conteúdo sem vida, é um conteúdo sem direcionamento, sem reflexão, sem efeito de médio ou longo prazo na sua vida, tá? Não sei se o Gerson tem alguma outra definição para o brain rot, caso ele possa. Perfeito, né? É mais um dos sintomas assim que eu até coloquei aqui, é aquela sensação que ele traz dessa névoa mental, né? Então, por não ter sentido, por ser um conteúdozinho que não tem, vamos dizer, não tem nada para produzir ali, para agregar, o cérebro ele acaba que ele cria essa névoa mental aí, e aí diminui a produtividade, né? Por isso, diminuindo a produtividade, se dá também a esse nome aí dessa podridão cerebral, né? Que algumas pessoas elas têm conscientemente, né? Você vê alguns artigos que falam que a pessoa está lá consciente que o cérebro está derretendo. Isso. Exatamente. E elas não conseguem sair desse ciclo. Exatamente. E é uma coisa, até mesmo quando a gente pensa assim, que até é como se acelerasse também, em alguns casos, até mesmo o envelhecimento da pessoa, né? Sim. Quando a gente pensa que as questões cognitivas, elas precisam ser estimuladas constantemente para desacelerar, vamos colocar assim, sim, o envelhecimento, a demência, né? Quando o indivíduo se envolve nesses comportamentos que levam à questão do brain rot, na realidade acelera até mesmo isso, né? Então, é preocupante. Então, assim, e eu acho que uma coisa legal para começar a falar é que, assim, nós temos o cérebro, né? Aqui que está dentro da nossa cabeça, ele tem os mais variados sistemas, as mais variadas redes de funcionamento, de ligações e hormônios também para nos ajudar basicamente a sobreviver. Então, tudo que acontece com a gente, as coisas mais naturais possíveis, é para levar a gente a sobreviver, né? A sobrevivência. A gente busca a sobrevivência. Então, quando a gente tem, por exemplo, o orgasmo, né? Aquele prazer imenso do orgasmo e tal, ele tem a função da reprodução, né? Então, se fosse ruim transar, por que eu iria transar? Entendeu? Aí não tem sentido. Por isso que é uma delícia. Então é mais ou menos nesse sentido. Exato. Então o orgasmo, ele serve para que a gente consiga reproduzir. A resposta de luta ou fuga, muitas vezes associada ao medo, associada à ansiedade, ela serve para isso, para lutar ou fugir. Então você se proteger de modo geral, né? Você se autopreservar. A dopamina, ela nos ajuda, por exemplo, a realizar atividades difíceis, igualmente nos estimulando também. Então, quando eu busco uma atividade que é mais desafiadora, de certo modo, a dopamina ela vai sendo liberada e vai me ajudando a superar
aquela atividade, né? A fome e a sede, ela serve para que eu não morra, né? Então, a sensação de fome, a sensação de sede, ela serve para que eu não morra. Então, eu percebo que eu estou com fome, que falta nutrientes, eu percebo que eu estou com sede, justamente para o meu corpo precisa disso. A ocitocina, ela busca por relacionamentos. Então, é uma função, ela serve de uma função social para reforçar laços, ela ajuda na resposta do relaxamento, a diminuir o estresse também dos indivíduos e aumenta a probabilidade de sobrevivência. Então, basicamente, o cérebro ele torna as coisas que nós precisamos fazer, né, prazerosas. Então, comer é prazeroso, transar, né, fazer sexo é prazeroso, a questão de realizar atividades, ter conquistas, isso é prazeroso. Ter relacionamentos, contato físico, ocitocinérgico ali. Exatamente, isso é prazeroso. Então o cérebro ele torna as coisas que nós precisamos fazer prazerosas e as coisas que nós precisamos evitar desprazerosas. Então para lutar, isso é ruim para mim, né? Para fugir, isso é ruim para mim, então é uma sensação negativa. A fome, né? A sede é uma sensação desconfortável. Então eu preciso evitar sentir fome. Né? Então, basicamente assim, é isso que o cérebro serve. Né? E o problema é que atualmente alguns desses circuitos eles são ativados sem nos dar o benefício real, né, e completo do objetivo do circuito. Mas antes de eu falar sobre isso, você tem alguma coisa para falar sobre essa questão, dessa função, né, do nosso cérebro, desses sistemas para nossa sobrevivência? Né? Não, perfeito. Quando o cérebro do camarada começa a apodrecer, vamos dizer assim, a primeira coisa que você vê é uma desregulação do glutamatérgica, né? Que glutamato serve? Ele serve para ele serve para aumentar a excitação, por exemplo, no sexo, né? O cara vê a mulher ali, meu Deus do céu, cara. E aí você tem um aumento disso e você tem uma agitação ansiosa, disfuncional, quando a gente fala do cérebro, do brain rot, né? Então você vai ter, perfeito, é como você disse, uma desregulação química e cognitiva. Perfeito. Então os pensamentos vão ficar disfuncionais, o cara ele pode vir, ele fica mais deprimido porque esses circuitos eles provavelmente não estão regulados, né, funcionais, e você tem então uma descaracterização das sinapses mesmo que vão acontecer ali. Sim. E esse aí é o problema, porque o cérebro vai modelar de forma negativa, né? Então, sim. Perfeito. O problema é justamente essa questão, que esses circuitos, né, que servem para nossa sobrevivência, eles são realmente ativados sem nos dar aí o benefício real e completo do circuito. Então, o exemplo que a gente tem é, por exemplo, doce. Né? Então, o doce, ele é altamente calórico, então ele é um alto prazer, ele mostra para o cérebro assim, putz, nossa, olha, eu tô recebendo uma coisa muito boa aqui, olha o tanto de energia, né, de glicose que eu tô recebendo, caralho, isso vai ser do caralho. Aí quando vai ver é um alto prazer, mas sem nutrição alguma. Exato. Então recebe aquela coisa, o corpo acredita, o cérebro acredita que aquilo é benéfico, mas não tem nutrição nenhuma. Interações online também, isso é um grande prejuízo, né, das questões das relações online, onde existe uma relação, então pode gerar questões relacionadas à ocitocina, mas sem o efeito completo, sem de fato o efeito do relacionamento. Exato. A pornografia e a masturbação excessiva gera isso também, né, onde você tem só até um ponto aquilo, só que você confunde o cérebro acreditando que você está tendo aquele benefício, mas você não está tendo o benefício. O OnlyFans, por exemplo, né, o OnlyFans piorou muito isso, porque ainda aumenta o relacionamento. Enquanto é a pornografia que você só vê a mulher ali, você sabe que você não tem nenhuma relação com ela. Mas no OnlyFans você pode mandar mensagem para a pessoa. Claro que não é ela que responde, né? Provavelmente é um cara lá atrás assim, respondendo, né? Que ela paga para isso. Mas o cara tem a ideia de que ele tem uma relação de alguma forma com aquela modelo.
né? Exatamente. Então, isso aumenta essa ideia de ter relacionamento, mas novamente, sem o efeito completo, sem o real benefício que os relacionamentos nos trazem. E isso ajuda. E aí quando a gente traz pro brain rot, principalmente, é a questão dos conteúdos inúteis, que é a dopamina sem os efeitos positivos de médio e longo prazo da atividade, aumentando ainda mais essa busca por esse conteúdo inútil. Então eu tenho esse efeito, tô assim, cara, o doce é muito doido, não me trouxe o benefício, mas eu quero mais daquilo, porque num primeiro momento parece que é bom. E aí eu fico viciado em açúcar, crio essa dependência. Esses relacionamentos online é a mesma coisa, essas interações assim, né? Porque eu tenho aquele prazer. A pornografia também, por conta do orgasmo, né? Da excitação que você tem ao ejacular, essas coisas, mesma coisa. Tudo isso vai reforçando. E quando a gente pensa nos conteúdos inúteis, traz essa questão da dopamina também. Então tem o efeito da dopamina, mas não tem os benefícios. Então, assim, essa questão, tudo isso destrói a nossa fome, destrói nossos relacionamentos, a nossa busca por atividades mais desafiadoras, e nós ficamos, querendo não, super estimulados, no caso aí da ansiedade, né? Por causa da sobrecarga digital, né? Vamos dizer assim, a gente tá vivendo um tempo, Diegão, aonde se você parar para avaliar o cérebro humano, você vai perceber o seguinte, cara, pega um cara, vamos pensar assim, 1000 anos atrás e um cara de 2025. O cérebro é praticamente o mesmo. Certo. Se você pega uma pessoa, vamos lá, 10 mil anos atrás, o cérebro basicamente é a mesma coisa. Não mudou muita coisa. E aí você tem uma sobrecarga de estímulos. Você tem uma sobrecarga de estímulos, ora uma sobrecarga de gatilhos. O cérebro não suporta. Se a gente parar para pensar, é que hoje em dia, né, essa molecada não é tão velha assim, né? Mas essa molecada, nosso tempo, pra você entrar na internet, tinha que esperar o sábado ou depois da meia-noite. Depois da meia-noite, que era mais barato. Não podia ter ninguém usando o telefone. Exato, se não cair a internet. E aí você ia num provedor da AOL. Da UOL, do UOL. Exatamente. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Não, o pessoal um pouco mais antigo vai lembrar disso. Mas você não tinha essa entrada como nós temos hoje. Né? Rápida, né? Rápida, assim, pá. Sim. E aí o resultado, você tem efeitos a curto, médio e longo prazo, onde você tem uma sobrecarga desses estímulos. E a saúde mental, então, do jovem, do adulto, cara, criança, vai sendo moldada, que nem você falou, dopaminergicamente, para qualquer coisa o cara ir lá e mexer no celular. Exatamente. Né? Porque é mais fácil. Uma coisa, né, a gente que trabalha com o PC o dia inteiro, vamos dizer assim. Outra coisa é você pegar um dispositivozinho ali, um smartphone, e você ficar toda hora com esses estímulos, principalmente esses estímulos mais inúteis. Né? Exatamente, mais inúteis. Quanto mais a gente usa a tecnologia sem fins funcionais, é que nem você falou, mais a gente vai configurando esses circuitos neurais, e aí você vai focando apenas nessas coisas ruins ou sem nenhuma qualidade. Veja, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente rola as redes, quando a gente alterna em rede, envia várias mensagens, assiste vários vídeos, isso vai causando uma superestimulação no cérebro. Perfeito. Quanto mais causa essa superestimulação, o cérebro ele vai buscar meios para amenizar essa alta performance. Certo. E aí, cara, uma vez, 2 vezes, tá ótimo. Imagina o cérebro procurando amenizar isso toda hora. E é uma coisa isso, né?
como esses circuitos aí, eles ficam em partes ativados, né? Inicialmente o cérebro pensa que está sendo muito bacana aquilo. A motivação para realizar algo saudável acaba diminuindo. E aí tem uma analogia, uma representação assim, né, que eu vi falando sobre essa questão do circuito da dopamina, que eu acho muito interessante. Que a ideia é que como na geração assim, da dopamina, né, da liberação, a ideia é que, vamos supor que é tipo um ambiente, assim, tipo um suco, né, um ambiente onde se eu aperto de leve, sai pouca dopamina. Né? Então é um ambiente cheio de suco. E se eu aperto forte, sai muita dopamina. Isso aí. Né? Como se fosse isso, então aperta fraquinho. Se eu acordo pela manhã, só que como se fosse um recipiente que tem uma certa quantidade ali. E leva um tempo para encher de novo, né? Então se eu acordo pela manhã e eu realizo atividades que geram uma alta dose de dopamina, que eu aperto forte logo de manhã, é como se toda a dopamina acabasse por um tempo. E se eu tentar realizar atividades que apertam de leve, esse circuito, nada vai acontecer. E aí eu preciso então de atividades com maior possibilidade de prazer. Vou sempre precisar de mais atividades que me tragam mais. Se eu jogo, por exemplo, videogame assim que eu acordo, a recompensa, se eu vou jogar Witcher 3, acabei de acordar, vou jogar Witcher 3. A recompensa que eu recebo ao fazer algo que é importante pra mim cai drasticamente. Você vai ficar com o Geraldão ali, cara. Não tem jeito. O videogame, então, ele pega grande parte da recompensa e quando eu preciso focar em algo realmente importante, como o trabalho, por exemplo, eu não tenho nenhuma recompensa ou pouca recompensa, porque já pegou muita dopamina. A gratificação forte. E o prazer já tá ali no iniciozinho. Exatamente. Agora, se eu acordo e começo a trabalhar, se eu começo a ler, se eu fazer uma atividade física, nem que em coisas mais leves, como por exemplo, vou trabalhar respondendo e-mail, né? Eu ativo levemente esse circuito dopaminérgico. E aí eu tenho então uma boa quantidade de recompensa, porque é leve, e até então eu não tinha nada, né? Então eu tô tendo um pouquinho aqui, já tá bom pra mim. E aí ao final do dia, quando eu tenho, vamos colocar assim, menos suco, né? Menos quantidade de dopamina assim para ser liberado, porque eu já fui liberando de pouquinho em pouquinho durante o meu dia. É aí que eu preciso de atividades que apertem mais forte para liberar, porque daí eu realizo atividades mais prazerosas que irão então ativar fortemente o circuito e assim me dá uma boa quantidade de recompensa. Então assim, os conteúdos podres que a gente fala, esses conteúdos inúteis, eles tiram todo o suco, vamos colocar assim, do nosso circuito dopaminérgico. Isso faz com que nada mais seja interessante. Exatamente. Pelo resto do dia. Então isso também acontece com a ocitocina e os relacionamentos online versus reais. Quanto mais eu me envolvo em coisas irreais, vendo a pornografia, nessas interações online com mulheres, ela falou comigo, não sei o quê, mas isso prejudica os meus relacionamentos reais. Eu estou sendo estimulado ali já e não sobra para eu ter com a minha relação real. Exato. As comidas calóricas, comidas nutritivas, mesma coisa. Quanto mais eu consumo comidas ruins, extremamente calóricas, menos eu quero e sinto a vontade de consumir comidas nutritivas e por aí vai. Então a gente perde a capacidade de nos relacionar aí normalmente com todas essas coisas. Então isso é um grande problema. Então consequências físicas, né, pelo comportamento, a gente pode ter consequências físicas, então, como a gente começa a comer mal, a gente tem falta de comportamentos saudáveis, como por exemplo atividade física, isso diminui a nossa motivação para viver melhor e diminui também nossa capacidade de filtrar as nossas informações também, e aí levando ao que a gente sempre fala da baixa imunidade mental. Porque você tem associação com o vício, né, cara? Exatamente. Né? Quando você fica só ali, só no pinga-pinga ali, é só um pouquinho. Disso aí que eu falei desse de apertando um pouquinho, de apertar faz sentido? Você que é o cara das neurociências? Faz, não, eu não sou o cara, eu estudo. Entre nós dois, o seu faz sentido, né? Porque você está falando do núcleo accumbens. Isso. Né? Então, núcleo. Não, mas é isso aí. Você tem 4 vias ali, e aí você tem que ativar as 4.
né? Tá. Então você pinga um pouquinho, então você tem a mesolímica, mesocórtico estriatal, você vai aplicando ali, aí vai enchendo de pouquinho, né? Então vai devagarzinho, tal. Se você chega de uma vez, é que nem você falou, cara, se eu chego de manhã, 8 horas da manhã, ligo o Play 4, olha, eu sou pobre, eu tenho Play 4, ligo o Play 4, coloco o Geraldão lá, rapaz, meu amigo, eu vou ficar até meio-dia. Cagou com o dia produtivo. Caboclo de. Porque são esses estímulos aí, o cara. A dopamina, de forma estrutural, evolutiva, é aquele negócio. Faça coisas, dopamina, faça coisas, depois você vai ter a tal da serotonina. Prazer. Dopamina é faça para ter prazer. Só que a gente está numa época que é onde aumenta o looping desse negócio de eu preciso já um negócio agora. E aí você tem esse condicionamento dopaminérgico pro vício, né? Onde a pessoa vai no feed, busca vídeo, notícias, pessoas, aí vem comparação, você tem um nível que aumenta a excitação mental, e aí essa excitação mental, ela perturba a parte cognitiva. E aí, quando perturba a parte cognitiva, onde isso nós vamos falar em outro episódio, acontece o tal do doom scrolling, mas nós vamos deixar vocês com só com a, só com, só com o gostinho do que é essa palavra. Então, sim, tá certíssimo. Isso, sabe que isso é interessante, Diegão? Eu peguei um estudo aqui, né? E aí fala o seguinte: desde 2005, hein? Que você já tem como eles falam, né? O pré-brain rot, vamos falar assim. Tá. Que é, o cara tá consumindo ali tanta coisa. Em 2005 a gente tá falando de e-mail. O pessoal ficava loucaço respondendo e-mail, Nem tinha MSN. a rede social direito, né? Não tinha... Tinha os blogs, né? Tinha os blogs. E aí, desde aquela época, foi feita uma pesquisa que o volume da massa cinzenta das pessoas que passavam muito tempo respondendo e-mails e ficando em blogs tinha reduzido. Tá. Cara, 2005! Por quê? Notícia sem sentido, meme que não tem nexo. Tá. E tudo isso fala o seguinte: podem literalmente encolher a massa cinzenta e diminuir a atenção seletiva, enfraquecer a memória humana. E isso é interessante, né? Porque quando a gente pensa até mesmo para a gente vencer as nossas crenças disfuncionais, nossos pensamentos disfuncionais, a gente tem que ter uma memória, né, de resgatar vezes que a gente conseguiu superar, que a gente é capaz, tudo mais. Isso afeta a memória, já caga com essa questão de questionamento. E também a questão da atenção seletiva, porque daí se eu só vou focar, se eu perco a capacidade de prestar atenção em outras informações que podem me beneficiar, isso também vai afetar, né? Ó, só para 80 testes clínicos demonstraram uma queda média de 10 pontos do QI dos participantes. Um impacto que é descrito como mais prejudicial do que usar maconha. Tá. Então, isso provavelmente só piorou, né? Tava vendo até semana passada um artigo falando sobre o trabalho também relacionado com a IA, né? No sentido de utilizar a inteligência artificial sem que você substitua por algo útil, né? Então, assim, por exemplo, eu quero produzir um conteúdo. Se eu deixo a IA fazendo isso para mim e eu não substituo essa minha atividade, né? Vamos supor, em vez de eu produzir o conteúdo lá, porque se eu estou produzindo alguma coisa, eu estou trabalhando a minha mente, eu estou pensando, eu estou refletindo, estou buscando informações na mente, estou pesquisando, eu estou me mantendo ativo, né? Minha capacidade cognitiva aqui. Exato. Se eu deixo a IA fazer por mim, e eu simplesmente deixo ela lá fazendo e vou, tipo, coçar, não vou fazer nada, vou olhar pro céu, isso
vai me prejudicar porque eu não estou treinando a minha habilidade cognitiva. Agora, se eu deixo ela fazendo e vou fazer uma outra atividade que me influencia, que ativa e tudo mais, aí não tem problema. Mas essa é a questão, que sempre que a gente acaba, digamos, e com mais o tempo passa, mais folgado, mais preguiçoso a gente fica e mais a gente se envolve em atividades que não fortalecem realmente a nossa cognição, o nosso raciocínio. Exato. Mas você sabe o que acontece? Tudo. Porque, cara, evolutivamente, o cérebro quer guardar energia. O cérebro, então, tipo assim, cara... Você vê que é o negócio da sobrevivência. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem lá, ele é super espertão, eu vou te dar prazer aqui pra você se reproduzir. Ao mesmo tempo, ele é uma anta, né, cara? Ele faz umas coisas nada a ver. Exatamente. Foda, né? Exatamente, cara. Você vai lá, reproduz. Depois você reproduziu. Vai morrer, né? Tá vulnerável pra caralho. Tá lá vulnerável pra caramba. Então, cara, é a mesma coisa. O cérebro, isso, cara, é todo ser humanozinho. O cérebro, ele é preguiçoso. Por mais que ele tenha 86 bilhões de neurônios, milhares de sinapses, milhões de sinapses acontecendo, cara, o cérebro é preguiçoso, né? E aí você tem o uso de tela, rede social, aplicativo, que não serve pra bosta nenhuma. Cara, é igual a IA. Eu e o Diegão, a gente paga o GPT. Se você pega, é que nem o Diegão falou, se você pega um artigo, um livro, lê, faz ali, e pega a IA para tirar alguma dúvida referente ao conteúdo, cara... Ajudar você a editar o texto, Exato, né, de alguma forma, né? Pô, faz sentido aqui os seus dados com que eu estou falando? Sim. Faz, porque aqui o tal artigo tal. Top, cara. Tipo, eu pensei nessa coisa aqui, me dê outras ideias relacionadas a isso. É isso, né? Ela ser um assistente, mas que você não deixe de trabalhar. Exato, isso. Putz, grila, é isso mesmo, Diego. Tem que... Gente, você que está vendo a gente aqui, a IA tem que ser a sua assistente. Perfeito, é isso mesmo. Teu assistente. Assistente pessoal. Exatamente. Se você pegar a IA para fazer as suas coisas, cara, a IA vai tomar seu trabalho, vai tomar sua saúde física, porque você vai ficar aqui na frente. Sim. Sua saúde mental, vai tomar tudo, cara. Veja, e eu acho interessante isso, porque muita gente fala assim, eu tenho medo de perder meu emprego para IA. Cara, se você ficar dependente, você vai perder. Porque vai apodrecendo muito mais o seu cérebro, e aí você vai aumentando crenças disfuncionais que vão fazer você manter um ciclo de manutenção de dor, aonde você não vai fazer mais nada da sua vida. E isso também faz parte do cérebro podre, dessa podridão. Eu gostei da tradução. Podridão cerebral. Gostei isso, da tradução. Exatamente. Então, assim, tem outro artigo que eu peguei que foi feito com 27 estudos de neuroimagem. Então, assim, mas vocês estão falando aí só superficial. Não, camaradinha. Nós pegamos neuroimagem. O que é? O cara vai lá, pega a cachuleta, tira uma foto, vamos dizer assim. Sim, para mostrar toda a atividade cerebral. Exatamente. E aí eles viram o seguinte, que revelou que o excesso de conteúdo disfuncional gera também a redução do processamento de recompensa, os controles de impulso. Isso é parecido com o que a maconha causa, né? Exato. Que a maconha causa essa questão relacionada ao sistema de recompensa. Exatamente. E tomada de decisão. Essas alterações se assemelham a décadas de uso de maconha, de álcool e metanfetaminas em dependência. Perfeito. Mas essas alterações são feitas em alguns anos. Cara, aí a gente pensa o seguinte, o cara que usa droga, o cara que usa álcool, o cara que... pornografia,
O brain rot, você tem um declínio cognitivo, químico, de pensamento em alguns anos. É o que o Motion ele fala de uso desordenado de tela, aonde demonstrou-se também a compulsividade comportamental derivada do excesso do uso de tela. E o pior, declínio cognitivo e a atenção que sustenta os controles de impulso. Gente, declínio cognitivo é... Sim. Porque daí a gente fala assim, a pessoa, é o que eu falei, né? É uma aceleração do envelhecimento, basicamente, né? Perfeito. Da demência. Tem essa questão dos prejuízos em relacionamento, prejuízo do bem-estar, de forma geral. E também quando a gente pensa que isso ajuda a diminuir sua capacidade cognitiva para lidar com as dificuldades do dia a dia, por conta do sistema de recompensa, resolução de problemas e tudo mais, isso afeta também o desenvolvimento de transtornos. Sim. Então você desenvolver depressão, você desenvolver ansiedade, aumenta muito a probabilidade de você desenvolver tudo isso. Então é uma coisa assim, é uma mudança física, vamos colocar, Sim. que acontece no nosso sistema cerebral, que afeta também a saúde mental, né? E isso é terrível, né? E cada vez está pior. Então o ser humano ele vai criando tudo isso. O que a gente percebe é que quanto mais natureza a gente vive, mais próximo do que a gente for criado, assim, melhor. Né? Mais saudável é pra gente, né? E aí você pode estar se perguntando, né? Tipo, nossa, então eu tô fudido, né? Cagou minha vida. Tem solução, né? Calma, meu filho, calma, grande... tem estratégia aí. Uma grande coisa, assim, né? Que o que tá por trás da solução é um clássico aí da neuroplasticidade, né? Essas questões de que a gente pode aprender com novas crenças, quando a gente pensa na parte da terapia cognitivo-comportamental, que a gente pode reaprender, aprender coisas novas e fortalecer novos modos de agir, novos modos de pensar e fortalecer redes também e melhorar o nosso cérebro, tá? Então existe solução. A primeira coisa, antes de falar de soluções, tem alguma coisa para falar antes de soluções? Só uma coisa interessante aqui, foi feito um estudo que em média, jovens e crianças passam 8 horas e 39 minutos em frente ao conteúdo podre. Então, 8 horas e 39 minutos. Então, é um dia de trabalho. Né? Quando uma pessoa tá trabalhando lá por 8 horas, às vezes... uma coisa interessante. O nosso córtex pré-frontal, né, é a parte onde a gente tem a parte mais racional, de decisão e tal. E aí os caras, pela World Psychiatry, meu inglês tá bom, top, ó. Tá. Viram o seguinte, que sobre a vida digital na alteração do cérebro humano em regiões de funções executivas e memórias. Houve uma redução das áreas do córtex pré-frontal mediante a manutenção de distrações em crianças. Ou seja, o negócio tá tão feio, o nosso córtex pré-frontal, ele vai formar até o dos 24, 23, 25 anos, né? Tem gente que demora até os 30 e pouco. Certo. Só que, cara, é tão problemático que é como se o período onde que deveria começar essa pré-formação do córtex pré-frontal em crianças tivesse não tá formando, vamos dizer assim. Certo. Quer dizer, forma, mas com um déficit, né? Então, cara, o que a gente vê hoje? Pega um paciente de 20 anos. Pega um paciente de 20 e pouquinhos anos, antes dos 25 anos. A desatenção, cara, e aí vem pra terapia, eu estou com diagnóstico de TDAH. Sim. Você que gosta, né? Exatamente, porque daí é bem essa questão mesmo, né? Tipo assim, porque eu tenho TDAH, porque eu vi lá nas internet falando que eu tenho TDAH, blá, 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 blá. Budão me falou. É o quê? O Budão me falou. Não sei se é o Budão falou. Tô brincando, né, Budão? Tô brincando. Mas aí é justamente isso, né? Na realidade, é porque o sujeito tá consumindo, tá cagando com a sua atenção, cagando
com as suas funções cognitivas, né? Desde criança, exatamente. Desde criança. E aí você tem uma má formação estrutural do córtex pré-frontal. Aí você pensa, pô, é até engraçado isso, né? Eu vi uma matéria uma vez assim, a geração atual está perdendo algo que os nossos ancestrais demoraram, acho que 5 milhões de anos, que é a comunicação, Certo. que é a decisão crítica, que é você você tem distrações, mas você selecionar aquilo que você deseja ali, o que é mais importante, né? Por causa do uso do celular desenfreado. Mas, Certo. como o Diegão falou, tem aí estratégias. Perfeito. É justamente isso, né? Essa questão de a gente conseguir entender o que a gente pode fazer de diferente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre, por exemplo, de maneira geral, assim, comida calórica e comida nutritiva. Isso para tudo. Então, a comida de fato, como também relacionamentos, como também questão de conteúdos, como também atividades que a gente pode ativar. E quanto mais eu ativo o circuito completo, tá? Então assim, o circuito completo do relacionamento, onde eu ativo aquele circuito, mas tenho um bom relacionamento, menor dependência da ativação incompleta. Quanto mais eu consumo alimentos que de fato me trazem aí nutrição, tem o fator aí nutritivo mesmo, menor a dependência de uma ativação incompleta através de alimentos hipercalóricos. Isso. Quanto mais eu realizo atividades que me trazem aquela motivação, que me dão prazer, mas que trazem aquela sensação de conquista e que traz um certo desafio, atividade física, trabalho, correr, bicicleta, né? Trabalhar, como eu disse, né? Coisas que trabalham a mente de forma geral, assim, e que tem essa coisa de conquista, pô, consegui fazer e tal, menos eu tenho uma dependência de atividades inúteis, de que não me trazem nenhum benefício. Então, basicamente, tendo isso em mente, para melhorar o meu cérebro, eu preciso basicamente começar a fazer o contrário, ter o comportamento contrário. Então, construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então é focar em buscar emoções positivas, com experiências mais interessantes, ter engajamento nas atividades, então fazer atividades que te trazem um prazer, mas que também são desafiadoras para você, focar em relacionamentos mais produtivos, né? Melhores, assim, mais funcionais, que tragam de fato uma conexão. Buscar um senso de significado na sua vida. Então, entender que você pertence a algo maior que você. Pode ser através de espiritualidade, religião. Pode ser entender que você pertence a um mundo maior, ou uma comunidade. Ter esse senso. Isso ajuda também. E conquistas. Realizar coisas que você sinta, pô, olha como eu sou bom. Que é esse o sistema aí da dopamina, né? De realizar desse sistema de recompensa. Né? Que vai ajudar nessa parte. E trabalhar com a sua saúde também. Focar na sua saúde, que é alimentação. Então, atividade física aí, nem que seja 30 minutos por dia, nem que seja 30 minutos 3 vezes na semana. Isso. Você precisa ativar isso. Comer mais saudável, o mais saudável possível. Não dá para comer tudo saudável, mas o mais saudável possível para começar. Quanto mais alimento saudável e nutritivo você coloca na sua vida, menos você vai sentir vontade de ter o outro. Então você vai construindo isso. A atividade física é a mesma coisa. Se você não faz nada, você não precisa fazer 50 horas por semana. Não, você vai fazer pouquinho. Isso vai te dar um prazer no médio e longo prazo. Você vai conseguir sentir menos vontade de fazer outras coisas, mais vontade de fazer atividade física, e você vai fazendo isso. A higiene do sono, isso é verdade. Também. Né? Então aumentar a capacidade de resistir aos pensamentos e impulsos negativos, porque se você dorme mal, você tem uma menor capacidade de resistir a impulsos
É De verdade. resistir aos seus pensamentos disfuncionais. É aquelas ideias tipo assim, ah, mas eu mereço essa comida. Ah, mas eu mereço esse conteúdo. Ah, mas eu vou ficar só um pouquinho aqui. Se você tá com sono, se você tá com dificuldade, isso vai te prejudicar. É verdade. Então, trazer mais uso do mindfulness, que é aumentar aí a Sim. distância entre o estímulo e a minha reação, onde eu recebo um estímulo, mas aí eu consigo controlar o que eu faço. Então, eu recebo o estímulo, mas eu posso entender, cara, apesar desse estímulo aqui, eu vou agir diferente. Então, eu não vou comer, eu não vou fazer isso, eu vou realizar assim a minha atividade física, eu não vou consumir esse conteúdo no celular, eu não vou interagir com essa pessoa online, eu vou focar em interagir com a minha esposa, vou reforçar o meu relacionamento. Pô, minha esposa falou algo que eu não gostei, não vou, vou parar aqui, vou mandar mensagem pra menina do OnlyFans. Não, você vai parar e vai melhorar essa relação. Exato. Entendeu? Então o uso do mindfulness é bom. Organização e rotina para aumentar a capacidade de resistir aos pensamentos e impulsos negativos também. Que assim como a higiene do sono, você ser mais organizado, isso ajuda. Se eu controlo o meu ambiente, volta no que o Gerson falou do negócio da atenção. Se eu tô trabalhando e tô com o celular toda hora do lado aqui com notificação, isso prejudica o meu foco, prejudica o meu desempenho e prejudica o meu resultado ao final. Então, controlar o meu ambiente. Exatamente. Então, controlar o meu ambiente para ter menos estímulos e eu conseguir focar no que eu preciso é muito importante. Ter rotina para o meu corpo aprender o que é, isso ajuda também. Então, se você tem uma rotina, todo dia de manhã você acorda, você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quanto mais você faz isso, mais o seu corpo aprende, mais a sua mente aprende, mais isso se reforça e mais fácil fica de fazer tudo isso. Né? Agora, se você tem uma rotina bosta, todo dia de manhã você faz coisa nada a ver, todo dia de manhã você vai querer fazer coisa nada a ver. Exato. Né? É, porque se você faz isso, o cara ele vai ter uma reorganização dopaminérgica, né? Então, por que você tem que ter uma rotina? Por que você tem que dormir de forma funcional? Você tem que fazer higiene do sono. Não é bom você tomar café depois das 15 horas. Por quê? Outro artigo, né, que fala isso é o cara que tem problemas conscientemente, vamos dizer assim, com sono, né? Então, assim, ele não tem insônia. Mas aí o cara fica até 2 horas da manhã jogando ou vendo alguma coisa, né? Já foi comprovado que você tem ativações, por exemplo, na amígdala e no hipocampo, aonde você vai ter lembranças negativas com mais frequência. Certo. Se eu tenho lembranças negativas com mais frequência, o que o cérebro faz? Tenta amenizar. Como é que eu tento amenizar? Dopamina. E aí você tem essa desconfiguração das redes e dos circuitos. Então, quando você tem uma redução de tela, você faz o mindfulness, você tem um treinamento atencional, controle dos impulsos. Por exemplo, é o cara que usa Pomodoro, né? Certo. Técnica lá. Ah, pô, Gerson, é difícil. Pô, Diegão, é difícil. Cara, Pomodoro, pega ali, ó. Pomodoro, coloca no Google, aplicativo, você vai ficar 1 horinha ali, cara. Só 1 hora. E aí, isso vai se tornar um hábito. Isso, perfeito. 25 minutos, 5 minutos, vai fazer o quê? Que você reorganiza a parte química do seu cérebro, muitas vezes sem precisar de um fármaco, né, de psicofármaco, de remédio. Tem tanta gente que tem medo de tomar remédio, cara, e a maioria das coisas que regula o cérebro não é remédio. Exatamente. É o comportamento do cara, para tirar essa podridão, né? O cara, quando ele se expõe a conteúdos de qualidade, né, também que seja educativo, leitura, longas leituras que ajudem, isso também ajuda. Perfeito. Só que é aquilo, para que você melhore, a gente pode estar falando aqui durante 1 hora, mas para que você melhore, você que está assistindo a gente, você precisa realmente dar o primeiro passo. Perfeito. Vê o seguinte, o que esses 2 caras estão falando aqui, né?
esses dois camaradas estão falando? Por que disso? Cara, quais áreas da sua vida que você não está conseguindo levar para frente? Quais áreas? Relacionamento, trabalho, tá. Por quê? Não sei, eu faço de tudo. Certo. Eu acho que não. Tem alguma coisa que tá tirando a sua energia, que tá reforçando memórias disfuncionais. Por exemplo, cara, olha, eu luto contra a pornografia. OnlyFans é uma desgraça, cara. Todos os meus vídeos eu falo que eu sou contra a pornografia, tô escrevendo um livro contra isso. Por quê? Porque acaba com as relações funcionais, ocitocinérgicas, né, que nem o Diegão falou. E assim, se você não tem isso, é o meu relacionamento, é o meu trabalho. Pô, mas eu trabalho tanto. Cara, mas tá bom, mas você fica no banheiro 40 minutos no celular, velho? Como é que você quer ser produtivo? Como é que você fala que você trabalha tanto? Ou ficar lá jogando, sei lá, alguma coisa. Ou ficar vendo, se comparando com outras pessoas. Né? Tudo isso funciona para você não se conectar com a realidade. Porque, gente, o que tá aqui... Ainda mais agora que o Zuckerberg vai tirar os filtros, né? Muita coisa. O nego vai ver que não faz sentido, né, cara? É uma edição, né? As pessoas fazem uma edição da sua vida, né? Pra colocar ali e tal. Então nunca é a realidade. Então essa é a última coisa, né? Então além de você aumentar a questão do bem-estar, a questão de você diminuir o uso do celular mesmo. Então Reels, Shorts, TikTok. Filtrar o que você consome, né? E aprender a filtrar. Isso vai aprender a filtrar a sua percepção. Então eu vou criar uma distância entre o estímulo também e a minha reação àquilo, né? Então filtrar o que consome é muito importante. Sempre que você vê que é conteúdo besta, apareceu 3 pontinhos, não quero mais ver isso. Não quero mais ver esse conteúdo, né? Não me interessa, esse conteúdo não me interessa. Participar de grupo, né? Atividade offline mesmo ali. Isso ajuda bastante, né? Isso. Parece besteira. Não, sei que os caras iam falar aqui de tomar um escitaloprão, um Venvan da vida. Não, cara, não. Nós estamos aqui para ajudar você a modificar o seu comportamento e cognição sem ter que tomar remédio, cara. Exatamente. E a gente pode, né? Essa é a questão, né? Esse é o grande poder, né? Que o remédio, ele é só uma coisa... É paliativo, né? Que a gente fala. Exato. Ele é temporário. Ele não vai trazer a mudança para sempre. Você precisa mudar hábitos. Quanto mais você muda assim por comportamento, melhor. E se você tem dificuldade de trabalhar com suas coisas e tudo mais, a gente tem a nossa plataforma. Aqui, o Imunidade Mental. Tem também o meu Instagram, o Instagram do Gerson, caso você precisar conversar, agendar alguma coisa, né, sessão, qualquer coisa assim. Mas temos também a nossa plataforma, o imunidademental.com.br, que pode te ajudar, onde a gente coloca lá conteúdos de terapia cognitivo-comportamental, de psicologia positiva, de neurociência, para que você entenda utilizando a ciência, né, para você vencer, melhorar os seus transtornos e tudo mais, né, e suas dificuldades da vida. Exatamente. Em vez de você pagar um OnlyFans lá pra menininha que é 100 conto, paga a nossa plataforma que é 10, cara. Exatamente. Tira esse escorpião do bolso. Melhor investimento que você faz. Menos de R$50 por dia para você transformar a sua vida. Olha aí. Olha só. Olha aí, vejam, percebam isso. Isso. É isso, tem mais alguma coisa para falar? Só isso aí mesmo, só isso mesmo. Tá. Então, tá certo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil esse conteúdo, que vocês aproveitem ao máximo. Vejam também os nossos outros episódios. Comentem também o que vocês acham, que vocês gostariam de ver aqui a gente comentar sobre. Já recebemos algumas sugestões, né? Então, tudo que você tiver de sugestão, pode mandar aqui nos comentários. Que nós fala aqui, porque é assim, né? Sim. Tema tem um monte, mas o que vocês falarem, a gente dá prioridade. Exatamente. Porque é essa a ideia, né? Quanto mais a gente vê que o pessoal realmente precisa disso, mais a gente fala. A gente já tem ideias para falar sobre doom scrolling, sobre ciúmes retroativo, narcisismo,
divórcio, relacionamentos de forma geral também, autoestima. Então tem muitas coisas bacanas pra gente falar, mas se você tiver ideias aí, pode mandar pra gente também. Comentem. É isso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Coloque em prática tudo isso. Mude a sua vida, buscando uma vida melhor. Se você busca a vida melhor, você vai parar com a outra naturalmente. É um processo natural que isso acontece. Beleza? Exatamente. Ok? Muito bem. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, pessoal. Fique bem. Até mais. Tchau. Tchau.